1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, apenas esse verso, mas eu quero que você, como assim de costume fazemos aqui sempre, mantenha a palavra do Senhor aberta, a Bíblia aberta. Evidentemente que há um contexto, há alguns textos mais que nós vamos caminhar. E, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque ela fechada é um perigo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vou ler na versão NVI, nova versão internacional, não sei se é a mesma que está aqui. Olha lá, está na RA ali. Já já eles trocam. Eles são rápidos. Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, na NVI. Eles são rápidos, hein? É verdade. Vamos lá. Vamos ler enquanto eles alteram ali. Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos repetir? Vamos lá? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Teu povo já congregado tem louvado ao Senhor, e que privilégio nós temos, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, e que seja a Tua voz a falar ao nosso coração, Senhor, e não a minha. Ó Deus, que seja a Tua palavra cravada no nosso coração, para seguirmos as Tuas boas orientações, o trilhar do nosso caminho até o dia final, o dia que o Senhor há de voltar, há de retornar e buscar a Sua igreja. Faz isso para o Teu louvor, que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir e que verdadeiramente nós saiamos daqui edificados através da Tua boa palavra, que é viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés e luz exatamente para o nosso caminhar, para o nosso caminho. Senhor, que o Teu nome seja honrado e glorificado mais uma vez e que nós não saiamos daqui da forma com que talvez tenhamos entrado, para que a Tua palavra de fato, quando enviada, surta o efeito ao nosso coração e nós possamos então avançar em conformidade com o que o Senhor estabeleceu. Deus, o nosso pedido é esse, a nossa oração é essa, mas não fazemos isso no nosso nome e nem no nosso mérito, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Amém. Esse texto você conhece, não é? Eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema Vivendo para a Glória de Deus. Nada melhor do que isso. Vivendo para a glória de Deus. Bom, será que tudo, começo aqui com uma pergunta a vocês, e claro, ela serve para mim também. Será que tudo que eu e você fazemos, de fato é para a glória de Deus? Você não precisa me responder agora não, vá pensando. Tudo que nós fazemos, tintim por tintim, detalhe por detalhe, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus mesmo? Muitas vezes nós caímos num erro crasso, de achar que apenas as grandiosas realizações, as coisas grandes, é que são valiosas. As coisas que talvez geram aquele grande impacto, não é? São coisas que talvez nós deveríamos nos atentar e isso glorifica a Deus. Aquelas que têm talvez alguém nos assistindo, nos acompanhando, olhando, vendo o que nós estamos fazendo, talvez na cabeça de muitos por aí afora são consideradas importantes, exatamente por existir algum tipo de envolvimento, algum tipo de ação que requer exatamente essa conotação de visibilidade. Mas veja, o fato é que todos os nossos atos, todos, preste bem atenção, eles honram ou glorificam o Senhor, mas também eles podem desonrar o Senhor. Todos os nossos atos. Não há um ato sequer que nós façamos que não se encaixe em uma das duas questões. Ou honram a Deus, ou desonram a Deus. Glorificar a Deus aqui deve ser a motivação exatamente de tudo o que nós fazemos. Mas não somente do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós pensamos. Tudo isso deve servir para glorificar a Deus. Todas as nossas ações cotidianas, elas devem ser motivadas, elas devem ser aqui impulsionadas, elas devem ter como objeto primário a própria glória de Deus. Ou veja, em todos os momentos, sem exceção alguma, Deus ele está conosco. Ele mesmo disse isso. E nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, porque Ele mesmo decretou todas as coisas. Não é porque Ele consulta alguém para ver alguma coisa do futuro, ou até mesmo algo que Ele não conheça no passado ou no presente. Não. Ele está em todo o tempo conosco, sem exceção.
Deus está conosco, nos dando, inclusive, oportunidades de colocarmos em prática, de exercermos na prática tudo o que nós temos aprendido. Seja aqui dentro do aspecto coletivo, domingo após domingo, quinta após quinta no estudo, segunda após segunda, numa conexão com Deus, e tantos outros cultos, até na manhã, pela penha. Sim, o Senhor nos dá essa oportunidade de forma coletiva, mas também no aspecto individual, nas nossas meditações cotidianas, nos nossos devocionais, aquilo que nós aprendemos, Ele nos oportuniza exatamente para que nós sejamos gratos. E talvez, quem sabe, não é? Para muitos, buscar viver uma forma a glorificar a Deus, mas com uma excelência visível. Não há nenhum problema em relação a isso. Não é mostrar alguma coisa para alguém, mas é claro, viver numa excelência para a glória de Deus, de forma eficiente. Ou seja, qualquer coisa que vier às nossas mãos, nós devemos fazer com todas as nossas forças para a glória de Deus. Esse é o cenário. Mas veja que mais. Talvez você já parou para pensar que você e eu, nós representamos Jesus, seja lá no nosso ambiente do lar, na nossa casa, seja onde você trabalha, se fora da igreja, não é? Aí, na empresa, CLT, PJ, qualquer outra coisa. Você já parou para verificar que você representa Jesus lá também, na sua vizinhança? Talvez num prédio, e aí, quem não mora em prédio, em condomínio, mas os vizinhos de parede, ou até mesmo da rua, você representa o Senhor nesse lugar onde você está? Você já parou para pensar nisso? E a pergunta de novo é, tudo que nós fazemos, de fato é para a glória de Deus? Pois bem, 1 Coríntios capítulo 10, esse texto que nós lemos aqui, exatamente no verso 31, mas o contexto do capítulo 10, é daqueles textos bíblicos que devem nos fazer refletir com serenidade, e não só serenidade, mas com seriedade, sobre o caminho que nós estamos trilhando. É um daqueles textos que nos chama, não é, a atenção para fazer aqui uma avaliação. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Como é que nós estamos fazendo? Paulo aqui, de forma muito clara e à vista, evidentemente, de alguns, não é? De forma até dura, alguns podem pensar, Paulo foi muito duro aí, forma dura, mostra exatamente as questões das experiências espirituais. Ele mostra em relação a isso. Mas são experiências espirituais que as pessoas vivem apenas no cotidiano. Experiências espirituais que as pessoas viveram e viviam do passado. Elas olhavam para trás e falaram, olha, aquilo que nós fizemos, aquilo que foi, aquilo que já passou, olha, aquela coisa toda. Paulo estava descrevendo exatamente isso. Estava falando, olha, por mais grandiosas que sejam essas experiências do passado, elas não garantem a aprovação de Deus, se não estiverem acompanhadas de uma vida de obediência e temor. Paulo estava falando isso à igreja de Corinto, escrevendo à igreja de Corinto. Dentre tantos textos, este é um desses, que ele fala a respeito disso. O contexto histórico aqui nos mostra, inclusive, que a cidade de Corinto, vocês sabem muito bem, já estudamos a respeito disso, a cidade de Corinto era um grande centro comercial, um grande centro, aliás, portuário, centro religioso, né, marcado, claro, pelo sincretismo e até mesmo pela imoralidade. Corinto era muito grande. Os viajantes do mundo inteiro, eles desciam lá e até às vezes, pasmem, uma nota aqui de curiosidade, até as embarcações passavam por terra no meio de Corinto. Como isso acontecia? O mar tinha muito pirata naquela época, então eles faziam ali uma engenharia que os barcos atravessavam de certa forma por dentro de Corinto, e isso levava alguns dias, levava um tempo. Então é por isso que existiam ali também inúmeros comércios, né? Entre eles ali não só de Corinto, mas no mundo inteiro, e é uma cidade portuária. Naturalmente eles faziam dessa forma, mas era também uma cidade conhecida por ter lá o centro religioso de Afrodite, cultura greco-romana, mais grega, não é? O centro de Afrodite, com a sua prática aqui cultual, que envolvia prostituição, culto a outros deuses, né? Deuses romanos desse panteão aqui, faziam parte da vida cotidiana de Corinto. Isso é a cidade de Corinto. Mas veja, a igreja de Corinto, ela refletia esse ambiente cultural. Não é que ela fazia a mesma coisa, mas ela estava neste ambiente cultural. Ela estava nesse mesmo cenário. E apesar de terem recebido o Evangelho, algumas pessoas, experimentaram os dons espirituais, muitos daqueles que estavam ali, até mesmo no sentido religioso, eles se envolviam com práticas questionáveis, especialmente relacionadas à questão da idolatria, prática das festas pagãs. Eles iam lá e está tudo certo.
Eles trocavam o culto ao Senhor pelos cultos pagãos, vários deles. Não era toda a igreja, não, existiam os remanescentes, mas acontecia isso lá. Eles estavam fazendo isso. E é aqui então que Paulo nos ensina. Ensina eles, ensina nós também, a não caminharmos com esses princípios. Mas pelo contrário, que nós deveríamos, eles deveriam no caso, nós devemos agir conscientemente para que todas as nossas ações, seja elas quais forem, devem ter o objetivo de glorificar ao único e verdadeiro Deus. Está aqui o contexto do porquê Paulo estava dizendo àquela igreja em relação a isso. Em outras palavras, nós devemos viver nada mais, nada menos do que de forma com que nossas ações reflitam a vontade de Deus e o louvem. É claro que nosso fim último é glorificar a Deus, mas Paulo está chamando as pessoas a fazer isso conscientemente. Porque mesmo o ímpio glorifica a Deus. Nabucodonosor é um exemplo, Faraó é outro exemplo, mas os cristãos devem fazer isso de forma consciente. Percebe? Paulo está chamando a consciência exatamente da igreja de Corinto, falando: vocês estão vivendo mesmo para a glória de Deus? Em todas as suas ações, em todas as atitudes, vocês estão louvando ao Senhor? Naquelas que são talvez menores, que ninguém dá importância, ou até aquelas, como você tem no começo, grandiosas, à vista de alguns, estão glorificando a Deus? Se não, vejamos algumas lições práticas para entendermos essa questão dentro desse contexto. Quando temos consciência de que nós vivemos para a glória de Deus, nossa fé ela não deve ser superficial. Quando nós vivemos de fato para a glória do Senhor e temos consciência de que vivemos para a glória de Deus, naturalmente, deveria ser natural pelo menos, nossa fé não deve ser superficial. Veja que no capítulo 10 dessa primeira epístola aos Coríntios, Paulo está advertindo os crentes a respeito da possibilidade, veja bem, de estarem vivendo uma fé superficial. Paulo está chamando a atenção, por isso que alguns dizem: nossa, ele foi muito duro. Ora, essas pessoas estavam indo em festas pagãs, as pessoas estavam adorando Afrodite e outros tantos deuses que estavam lá do panteão greco-romano, as pessoas estavam fazendo conchavos de comércio em acharcos, exatamente, corrupção. Paulo estava chamando a atenção das pessoas, inclusive aqueles que estavam dentro da igreja. O ímpio ele já faz isso mesmo, mas estavam chamando a atenção dessas pessoas aqui, advertindo os crentes a respeito da possibilidade de eles viverem uma fé genuína, não uma fé superficial. Sem considerar a natureza da santidade de Deus, era algo que não dava para fazer. Paulo estava chamando essa atenção. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, por exemplo, está escrito aí: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. Eu não quero. Não é que nós não devemos relembrar as coisas que aconteceram lá no passado, muito tempo atrás. Não, Paulo está falando, não é isso. Quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Não quero que vocês esqueçam isso. Os feitos de Deus precisam ser lembrados. Ele não está contrário a isso aqui. Mas ele está falando, vocês não podem viver apenas com questões de milagres. Não, milagre não segura ninguém. Vocês não devem viver apenas com essas questões, olhando para o passado, sabendo que Deus está no presente e garante o nosso futuro. É isso que ele está dizendo. É exatamente esse ponto. Paulo demonstra aqui ao longo do capítulo, inclusive, que os israelitas, eles viveram experiências gigantescas com Deus. Vocês sabem algumas delas. Sabem, de cor, de salteado. Eles viram, por exemplo, uma coluna de nuvem, não é? Que mais que eles viram lá? A abertura do Mar Vermelho. Gigantescas experiências com o Senhor. Beberam água da rocha, comeram do maná descido do céu, quando estavam lá no deserto. Só alguns exemplos, não é? Sim. Todas essas experiências, contudo, todavia, falavam a respeito da graça soberana de Deus e não da fé que eles possuíam. Não foi por conta da fé que eles possuíam que isso aconteceu. Foi por conta da graça soberana de Deus. E Paulo está chamando assim, olha, não é só isso, não. É claro que a graça soberana de Deus já é um motivo de alegria nossa, evidentemente, mas vocês precisam exercer uma fé genuína. Essa fé não deve ser superficial. Veja, pelo contrário, as escrituras aqui elas são muito enfáticas em afirmar que mesmo com tantos milagres vividos, Deus reprovou muitos daqueles de forma severa. Muitos. Mesmo que vivenciaram alguns milagres, Deus reprovou de forma severa, porque tinha uma fé superficial. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 10, versos 2 a 5, nesse mesmo contexto. Paulo, inclusive, destaca ao longo do capítulo que, de fato, estava errado
o que aquele povo estava fazendo. Mesmo vivendo sobre uma experiência extraordinária da revelação de Deus, aqueles homens não acolheram a palavra de Deus ao ponto de se renderem a Ele. E conscientemente glorificar a Ele. Conscientemente bendizer a Ele. Conscientemente viver para a glória dEle. Os corações deles estavam sedentos por milagres e não por Deus. Eles queriam milagres. Basta que você leia o capítulo inteiro. Não temos tempo para ler todo o capítulo. Mas você pode fazer esse exercício depois. Estavam sedentos por milagres. Os inúmeros pecados que eles continuamente cometiam são destacados por Paulo em vários versos aí. Se você pegar do verso 6 até o verso 10, é descrito. Parece que também tem uma lista do que eles faziam. O que eles faziam lá? Eles cobiçavam as coisas más. Eles viram grandes milagres, mas ainda assim cobiçavam as coisas más. Está no verso 6. Eles adoraram ídolos. Eles viram Deus que abriu o mar vermelho. Eles presenciaram isso, mas estavam adorando ídolos. Parece até que se esqueceram dessas coisas. A memória é seletiva. Eles se lembravam de algumas coisas, de outras não. Está aí no verso 7. Eles comeram e beberam, e até aí tudo bem. Comer e beber é uma bênção, ou não? Só que eles se entregaram à farra. Está aí no verso 7 também escrito. Se entregaram à farra. O que mais eles fizeram? Eles cometeram imoralidade sexual. Verso 8. Eles puseram o Senhor à prova, tentando o Senhor. Um Senhor que não pode ser tentado. Está no verso 9. Eles murmuraram contra o Senhor. Verso 10. E em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, diz assim: estas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos o tempo do fim. Nós já temos o exemplo do que não fazer. Naturalmente, não fazendo essas coisas, nós poderemos conscientemente viver para a glória de Deus. Claro. Perceba que é demonstrado com ênfase aqui, que Deus se importa com a vida daqueles que fazem parte da comunidade cristã genuína, não? Claro. Claro. Nós somos alvos da graça de Deus. Somos alvos da misericórdia do Senhor. Somos alvos da providência de Deus. É lógico. Então, ao utilizar os tropeços de Israel aqui em sua exortação, o apóstolo Paulo está encorajando-nos a não seguirmos essas mesmas pisadas fracas. A não seguirmos essas mesmas pisadas vacilantes, que fatalmente nos conduzirão à destruição. Paulo, na verdade, está dando um alerta. É o quem avisa, amigo é. Paulo está fazendo exatamente isso. Mesmo com a dureza, quem sabe, de que alguns pensam que Paulo foi muito duro aqui, é um alerta ótimo, bom para nós. Sim, a nossa fé não deve ser superficial. E, obviamente, aqui esse texto nos demonstra que não é a presença de milagres que determina a aprovação de Deus a um povo. Não é a presença de milagres que determina isso. De forma nenhuma. Mas você sabe o que apresenta, de fato, a aprovação de Deus ao povo? A obediência desse povo à mensagem do Evangelho. É exatamente isso. É ouvir a mensagem do Evangelho, obedecer a mensagem do Evangelho, praticar a mensagem do Evangelho. Isso é viver para a glória de Deus. Milagres não seguram ninguém. Lembram dos 10 leprosos? Foram alvos de milagre, sim ou não? O Senhor curou. Curou ou não curou? Quantos leprosos voltaram para agradecer, irmãos? Quantos voltaram para agradecer? Nenhum, não era nem mais leproso, os 10. Mas uma pessoa voltou para agradecer. Só uma. Milagres não seguram pessoas. Milagres não salvam pessoas. O que salva é a graça de Deus. A nossa fé ela não deve ser superficial. No restante do capítulo, nós vemos aqui Paulo demonstrando como os coríntios deveriam considerar os valores da fé, mesmo para aquelas questões que alguns pensam que são triviais na vida. São mínimas, isso aí não. Ele está falando assim, não, nós temos que ter uma fé mais aprofundada. A orientação do Senhor é conhecê-lo e prosseguir conhecendo, não é estagnar. Paulo estava falando, olha, os valores da fé são também para essas questões consideradas por alguns triviais da vida. Como quais? A participação ou não em cultos idólatras. Está aí no verso 14. Que mais? Sobre comer ou não a carne vendida nos mercados. E tem um contexto muito claro, sacrificado aos ídolos, né? Paulo estava falando disso. Verso 25.
Aí desse mesmo capítulo que estamos lendo. Sobre participar de uma refeição com um descrente. Paulo não está proibindo isso, ele está falando, mas mesmo lá, você tem que viver para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando, verso 27. E sobre como nós devemos limitar nossa liberdade diante da consciência de irmãos mais fracos na fé. Verso 28 e 29. São várias práticas que ele vai falando. Os crentes de Corinto, assim como os de Israel, tratavam a fé como algo trivial. Eles tratavam a fé como algo secundário. Não adianta. A fé ela não tem que ser superficial. Paulo está chamando a atenção, usando exemplos de Israel, chamando a turma de Corinto, falando, olha, a fé de vocês não precisa, não deve, aliás, ser superficial. As questões triviais da vida, você pode comparar o que é trivial ou não, o que é importante ou não, para alguns algo que é importante, para outros menos importante, mas no mais importante ou no menos importante, nós devemos viver para a glória de Deus, em todas elas. É sobre isso que ele está dizendo. Estavam vivendo, o povo lá, demonstrações de poder, bênção de Deus, não tem nenhum problema. Viver demonstração do poder de Deus, que maravilha, não é? Estavam vivendo demonstrações do poder de Deus, mas seus corações não eram transformados. Estava chamando a realidade crua e nua. Israel e Corinto aparentemente tinham essa característica em comum. Por isso que Paulo faz essas citações. Haviam aqui muitas demonstrações do poder de Deus no meio do povo, mas pouco Deus no povo. Percebe? Ele está chamando isso. Pouco Deus dentro do povo, no povo. Demonstração do poder de Deus, sem dúvida, o poder é dele. Mas e dentro do povo? Pouco Deus. Aquelas pessoas que estavam ali em Corinto. Queridos irmãos, a nossa fé não é sobre espetáculos espirituais. Mas a nossa fé é sobre joelhos dobrados. Quem sabe até num quarto fechado. É aí. A nossa fé, irmãos, não é sobre sinais miraculosos, embora Deus faça. Não temos dúvida disso. Cremos nisso. Mas é sobre o milagre de corações convertidos por Cristo Jesus. A nossa fé é sobre isso. Não somente isso. A nossa fé não é sobre demonstrações meramente de poder, mas demonstração de serviço no reino. Aí está a nossa fé. Não somente isso. A nossa fé não é sobre um mar se abrindo, uma rocha, quem sabe, dando água aí, não é? Um maná descendo do céu. É sobre a forma como que Deus deseja moldar a nossa fé e transformar a nossa vida em uma vida significativa para a glória de Deus. Nossa fé não deve ser superficial. Perceba que tem um contraste interessantíssimo nesse capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 7, com 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Esse texto básico que nós estamos lendo. O primeiro texto que eu citei, 1 Coríntios capítulo 10, verso 7, diz assim: todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Aí agora Paulo, inspirado pelo Senhor, chamando a realidade do povo, falando agora no verso 31, diz: assim quer vocês comam ou bebam, o erro não está em comer e beber, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não se entreguem à farra. Poderíamos usar qualquer outra colocação aqui. É sobre isso que ele está dizendo. Se temos consciência que de fato vivemos para a glória de Deus, não vivemos uma fé superficial. Mas avançando, é progressivo. Em segundo lugar, quando nós temos consciência de que vivemos para a glória de Deus, o comum, aquilo que é corriqueiro, torna-se extraordinário. Quando nós vivemos para a glória de Deus, acontece isso. O que é comum para as pessoas, né? O que é corriqueiro para as pessoas, torna-se extraordinário. Fazer algo para a glória de Deus significa fazer algo como se fosse, claro, para Deus. No parâmetro de Deus, da forma com que Deus estabeleceu, da forma com que Ele quer, e não da forma com que nós queremos. É deixar uma marca de excelência nas coisas mais simples da vida. Isso é viver para a glória de Deus. Sou grato a Deus pelo fato de Paulo aqui nos desafiar exatamente a glorificar a Deus em coisas comuns. E não apenas em assuntos tipicamente ligados à religião, ou dentro da igreja, ou numa vida piedosa. Não, em tudo, na vida inteira. Ele disse, quer comais ou bebais. Está dizendo isso. Aludindo ao quê? À alimentação, ao elemento mais corriqueiro da vida. É essencial.
Coisa simples. Que talvez você tenha feito algumas 3 ou 4 hoje, 5 no café da orquestra, 6 depois do culto, talvez. Tá certo? Nenhum problema. Esse aspecto aqui aparece em outros textos do Novo Testamento, para que a gente entenda melhor. Efésios capítulo 6, verso 7 diz assim: trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Trabalhem com entusiasmo, com ímpeto, com vigor, para glorificar a Deus, para o Senhor, e não a homens. Ele diz ainda mais, Colossenses capítulo 3, verso 23, corroborando exatamente com isso. Foi o mesmo Paulo que escreveu. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Obviamente que esse entusiasmo aqui para agradar a Deus e não para agradar a si próprio. Não é para nós agradarmos o nosso coração, que é enganoso, é para agradarmos a Deus. Não é meramente uma questão banal de religiosidade, mas é a resposta natural de um coração que é tocado pelo Evangelho. Um coração tocado pelo Evangelho nas coisas comuns, triviais para muitos aí, se torna extraordinário. Mesmo dentro de um templo religioso, uma vassoura que a gente varre aqui, uma cadeira que a gente ajeita, um lanche que a gente prepara. Mesmo isso é para glorificar a Deus. Mas não somente do templo religioso. Você está lá no seu trabalho para glorificar a Deus. Trabalhe o melhor possível. Não para homens, para Deus. Tudo que vier à sua mão, faça o melhor possível. Ah, mas é pouca coisa, é besteirinha. Faça o melhor possível. É para glorificar a Deus. Romanos capítulo 15, verso 3. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Não. Se ele não viveu para isso, quem dirá a turma de Corinto? Quem dirá nós? Ele não viveu para agradar a si mesmo. Lucas capítulo 22, verso 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Está aqui o nosso maior exemplo. Quando o coração do homem é tocado pelo Senhor de verdade, de fato. Quando o coração do homem é tocado, tudo se torna extraordinário. Tudo passará a ser feito para a glória de Deus. Mas é quando o Senhor toca o nosso coração, que aí nós nos anulamos. Nós não temos desejos enganosos, espúrios. Nós temos convicção de quem servimos. E fazemos tudo para a glória dele. Jesus ensinou aos seus discípulos que a nossa vida ela deve resplandecer a glória do Evangelho que nos salvou. Esse é o meio pela qual, inclusive, ele espalha seu amor, a sua verdade pelo mundo. Mateus capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Não tem sentido nenhum. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao Pai que está nos céus. Aqui não há nenhuma conotação. Vamos fazer obras para obtermos algumas coisas. Não. Nós somos salvos e por isso praticamos as boas obras. O contexto é muito claro. O conceito bíblico é muito claro, mas todas essas boas obras que nós fazemos, inclusive, elas já são preparadas de antemão para que nós fizéssemos, pelo próprio Senhor. Por que nós não faríamos para a glória de Deus? Por que nós fazemos, às vezes, eu, você, quem quer que seja, as coisas de forma protocolar? Em especial as questões religiosas, não só, mas em especial. Por que nós trocamos as coisas a fim de que possamos até, muitas vezes, achar que isso não é algo que o Senhor vai ligar, que é relativo? Não, o Senhor entende. Nós vivemos para a glória de Deus. Cada aspecto da nossa vida deve ser vivido de tal modo. Cada aspecto da nossa vida. Que o Todo-Poderoso, a ponto do Todo-Poderoso ser glorificado em nós. A ponto do Todo-Poderoso ser glorificado através de nós. A ponto de o Todo-Poderoso ser glorificado apesar de nós que somos pecadores. Por que nós não caminhamos assim? Mesmo nos pequenos trabalhos, nas tarefas mais corriqueiras da nossa rotina, aquelas que não tem glamour nenhum, não é? Aquelas coisas que, não,
aquelas coisas que não nos dão status algum, que parecem muitas vezes até entediantes, são essas aí também. Nós devemos fazê-los para a glória de Deus. Por quê? Isso porque as coisas que parecem comum demais, se feitas com consciência, pode transformar a atmosfera do lugar onde nós vivemos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos. Se vivemos para a glória de Deus, as coisas comuns, elas se tornam extraordinárias. As coisas comuns, corriqueiras, elas se tornam extraordinárias. Se vivemos para a glória de Deus. Em todos os momentos, sem exceção, Deus está conosco. Lembre-se, a vida do cristão é a Bíblia que o mundo está lendo. A vida do cristão é isso. Terceiro, quando nós temos consciência de que vivemos para a glória de Deus, nós devemos agir piedosamente e de forma intencional. Se vivemos de fato para a glória de Deus, essas duas ações, dentre tantas, viver de forma piedosa e de forma intencional. Talvez possa ser que ainda nós não entendamos o que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Mas deixa eu acrescentar um elemento que talvez esclareça a vocês e a mim. Corta para mim primeiro. O ponto de nós chegarmos a vivermos para a glória de Deus de forma intencional, de forma piedosa. Explicando a natureza da fé em Deus, o próprio Jesus sintetizou a lei moral das Escrituras Sagradas em 2 simples mandamentos. Simples. Você pode ler comigo. Marcos capítulo 12, verso 28 a 31. Marcos capítulo 12, verso 28 a 31. Diz assim: um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceberem que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Jesus sintetizou exatamente o que é viver para a glória de Deus, piedosamente e de forma intencional. O extraordinário em nossa vida comum, a nossa vida comum, né? É exatamente o resultado de uma equação. Qual é a equação? Piedade somado com intencionalidade. É essa equação aí. Igual, dá no quê? Viver para a glória de Deus. É exatamente isso. A base da vida extraordinária aqui é a piedade. Não é extraordinária aos olhos humanos. Não é sobre isso que nós estamos falando. Veja, sem amar ao Senhor, nada do que nós vivemos ou vivamos é real. Nada do que nós vivemos ou vivamos é eterno. Nada do que nós vivemos ou vivamos é verdadeiro se nós não amarmos ao Senhor. Se não amarmos ao Senhor, não tem jeito. Quem de fato ama a Deus vive para agradá-lo. Vive para agradá-lo. Então, tudo o que se fizer será baseado nesse amor. Por quê? Porque é uma resposta natural a Ele. É uma resposta natural. Não tem outra resposta. Se vivemos para a glória de Deus, é isso. Amar a Deus, de fato, de verdade, envolve graça. Por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Senão nem isso conseguiríamos. E veja que mais, também envolve não somente graça, mas envolve decisão, porque eu devo, em resposta à minha união com Cristo, decidir. E veja, não é uma decisão porque eu decido, eu vou primeiro a Cristo. Não, é uma decisão porque Cristo já me alcançou. Então agora eu posso responder positivamente a Deus todos os dias da minha vida. Essa decisão envolve amá-lo. Como? Na síntese de Jesus, trazida à tona por Paulo, de todo o coração. Devo amá-lo? Sim. Como? De todo o coração. Ou seja, admitir em vida que cada centímetro, cada centelha do meu coração das questões volitivas, da minha mente, do meu caminhar, do meu agir, será ocupado por Deus, e não por qualquer coisa que eu deseje mais do que Deus.
é de todo o coração. É um convite ao abandono à idolatria. Qualquer coisa que tencione estar no lugar do Senhor é um ídolo do coração. Um bem, uma pessoa, um cenário, qualquer coisa que intente ocupar o lugar de Cristo Jesus no nosso coração é um ídolo. Ame ao Senhor de todo o coração, com intencionalidade, uma vida piedosa, e não somente de todo o coração, ele diz aí, de toda a alma. Ou seja, eu reconheço todos os meus desejos, todos os meus anseios, eu coloco esses desejos, esses anseios, para passar pela cruz de Jesus Cristo e se submeter ao senhorio de Cristo. Ok, Ele é nosso Salvador, maravilha, mas deve também ser o nosso Senhor. Deve também ser o nosso Mestre. Eu submeto, então, a minha vida a isso, os meus sonhos, se assim eu posso dizer, eu submeto a isso, de toda a minha alma. Não somente os sonhos, os meus planos, os meus planejamentos, as questões que temos planejado, seja aqui na igreja, seja na vida particular, seja em outra coisa, eu submeto ao senhorio de Cristo? Os desejos, as ambições, elas sempre serão diabólicas quando elas não se alinham à vontade de Deus. Se não viver para a glória de Deus, os sonhos serão naturalmente diabólicos, porque não visam glorificar a Ele. Se não viver para a glória de Deus com toda a alma, os nossos desejos, planos e ambições, deixando Deus de lado, secularismo, serão diabólicos. Não tem sentido. A nossa vontade, ela deve naturalmente estar alinhada à vontade de Deus, de Cristo. A pergunta é, a glória de Deus, ela faz parte dos seus sonhos? Inverte, não é os sonhos para depois a glória de Deus. Agora, a glória de Deus, ela faz parte? Você visa nos seus sonhos a glória de Deus? A glória de Deus faz parte dos seus planos, dos seus planejamentos? A glória de Deus aqui faz parte das suas ambições, dos seus desejos pessoais até. Está visando a glória de Deus? A pergunta retórica é essa. Mas essa decisão também envolve amá-lo de uma outra forma. Não somente de todo o coração. Não somente com toda a alma, não é? Mas com todas as minhas forças. Com todas elas. Isto é, eu devo de forma disciplinar, regrada e intencional amar a Deus. Mesmo quando meu coração se recusa a render glória a Ele. Porque tem dia que a gente está assim também. Todos nós, viu? Tem dia que o nosso coração não quer render a glória devida a Ele. Nós temos natureza pecaminosa. Hein? Nesse momento, nós temos que relembrar que é com todas as nossas forças. De forma disciplinar, intencional. Não é quando dá. É mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando isso acontece. Alguns exercícios, por exemplo, ler a Bíblia, orar, congregar, servir, contribuir, combater e lutar contra os pecados, né, gerais, preguiça, avareza, procrastinação, outros tantos. Sim. É mesmo quando eu não quero levantar. Mesmo quando eu não quero fazer. Mas peraí, eu amo ao Senhor mesmo? Eu vivo para a glória de Deus mesmo? Então eu vou. É desse jeito. Se Deus é meu tudo, eu devo me esforçar para ir contra os meus instintos naturais e honrar o sangue que foi derramado por mim e por você na cruz do Calvário. É aí que nós devemos glorificar a Deus. Não há outra forma, não tem jeito. Amá-lo envolve uma outra questão também, uma decisão, né? Em que sentido? Com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Isso é, eu devo amar a Deus compreendendo a sua vontade. Ah, mas eu não sei a vontade de Deus. Está aqui. Nós erramos porque nós não examinamos isso aqui. Eu devo amar ao Senhor, compreendendo a sua vontade. Está expresso na Bíblia Sagrada. Deus não é adorado meramente pela sinceridade do adorador, embora nós devemos adorá-lo sinceramente. Mas sinceridade por sinceridade, sabe como é que ele é adorado? Por obediência ao que está escrito na Bíblia. Ponto. É assim que ele é adorado. Se os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito, ou seja, pela nova vida espiritual que receberam, pela regeneração,
através do Espírito Santo. Se os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em verdade, de acordo com o que está revelado na palavra, porque essa é a verdade, nós viveremos em obediência a Ele. Viveremos para a glória dEle. Só ama a Deus de verdade quem está interessado em conhecê-lo. Só. Por aquilo que Ele revelou de si mesmo nas Escrituras Sagradas. Só ama a Deus assim. Aqueles que acham alguma coisa, será que amam a Deus mesmo? Não há espaço para achismo. É aqui. A nossa única regra de fé e prática. Esta é a nossa única regra de fé e prática. Mas eu acho que talvez o Senhor aqui, Ele já revelou o que Ele precisa, o que Ele quer, na verdade, de nós. Está aqui. Será que é com todo o nosso entendimento? Quero conhecer Jesus e canta para lá e canta para cá. Não participa de uma escola bíblica dominical. Quero conhecer Jesus, oh, coisa boa. Tem estudo bíblico. Variadas igrejas. Quero conhecer Jesus. Sequer está dentro do culto, ouvindo a palavra. De todo o nosso entendimento, vou perguntar de novo, será que vivemos para a glória de Deus? Paulo foi duro mesmo, eu sei que é um pouco pesado. Sim, eu sei disso. Mas é uma realidade que cura. Se os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, eles obedecem. Viver para a glória de Deus também passa pelo campo da intenção, da intencionalidade. Veja, eu devo intencionalmente amar o próximo. Não é só a Deus, é o próximo. Vimos aqui na síntese de Jesus. Dado ainda no quer comais, quer bebais. Não apenas quando eu acho que devo amá-lo, amar o próximo. Não é quando eu acho. Mas é sempre. Procurando fazer o quê? Temperar com amor, o gesto, a relação interpessoal que Deus nos permite viver. É assim que funciona. A comunidade cristã ela tem que ser intencional. Se ela não for intencional, nem precisaria existir. Quando assumimos essa identidade e passamos a direcionar as nossas relações com base na intencionalidade, naturalmente, meus irmãos, as coisas vão se enchendo de ternura. No mundo mesmo, nós vamos ser conhecidos por conta do amor. Percebe ou não? Amar não é alisar. Está fazendo tudo errado. Não, mas tadinho. Não é isso, amor. Não é isso. Viveremos dessa forma, se assim agirmos. Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós pela perfeita harmonia. Sabe o que une uma igreja? Sabe? O amor. Sabe o que une uma família? O amor. Em perfeita harmonia. Coloque amor sincero e intencional na sua vida e pratique. Por exemplo, seja gentil com as pessoas. Isso glorifica a Deus. Você sabia? Não somente isso. Escolha uma pessoa aí, quem quer que você esteja pensando nesse momento, escolha uma pessoa e fique o ano inteiro ajudando essa pessoa, para que a pessoa seja melhor, com a graça de Deus e a palavra de Deus. Discipule. Mas não faça discípulo para você não, viu? Faça discípulo para Cristo. Isso glorifica a Deus. Comprometa-se com bem. Faça um trabalho social, se você assim o quiser. O evangelho não é socialismo, mas você pode fazer, não tem nenhum problema. Some, entre, participe nos ministérios da igreja. Participe. Sabe por quê? Isso glorifica a Deus. Divida com alguém espontaneamente algo que você recebeu. Isso glorifica a Deus. Perdoe rapidamente, velozmente, na mesma velocidade com que você foi perdoado por Cristo. Isso glorifica a Deus. É perdão, não é pedra. Pedra é outra coisa. Aí é um outro cenário. Jesus já explicou até a respeito disso. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não é sobre isso. Lembre-se diariamente do pecador que você é e que eu sou.
E peça a Deus para que Ele nos ensine a amar o próximo como Ele nos ama. Porque isso glorifica a Deus. Jesus, Ele somou piedade com intenção. Não tenha dúvida. Poderíamos ficar falando horas a respeito disso. Ele somou piedade com intenção. O nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, viveu uma vida para glorificar o Pai que está nos céus. Por que nós vamos fazer diferente? Se nós falamos, é mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou o ser como Deus, embora era Deus, e nós falamos, é isso mesmo, maravilha. Por que não viver então como Ele viveu? Em qualquer que seja o ambiente. Ele foi obediente. Ele não foi negligente, ele foi obediente. Até a morte, e a morte de cruz. Por mim e por você. Estamos aqui diante da mesa do Senhor. Relembrando isso, inclusive. Quando Ele foi pregado no madeiro, Ele levou o pecado de todos os seus eleitos. Todos. Quando Ele ressuscitou, Ele tornou real a nossa salvação, a nossa adoção, pela justificação. Viver para a glória de Deus é passar pela cruz de Cristo. É exatamente isso. Se não formos à cruz e entregarmos nossa vida de pecados ao Senhor, nós não receberemos uma vida abundante que Ele promete no Evangelho. Como é que nós vamos esperar uma coisa se não fazemos isso? Não tem jeito. Onde a nossa união com Jesus, o comum se torna extraordinário, proporcionado por Ele. Talvez alguém esteja ouvindo há anos a respeito disso, de viver para a glória de Deus, e mesmo assim ainda ter uma velha vida. Pode ser. Mas hoje Jesus nos chama essa atenção, nos trazendo para o centro da vontade dEle, falando, olha, vocês precisam viver para a glória de Deus. Chamando a nossa atenção. E que bom que Ele está chamando a nossa atenção. A palavra de Deus para nós nesse momento é, você quer viver mesmo a glória de Deus? Quer mesmo? Sabe como você faz? Se arrependa. Hoje, não é amanhã, é hoje. Se arrependa dos seus pecados. Você quer viver mesmo para a glória de Deus? Abandone os seus pecados. Você quer viver mesmo para a glória de Deus? Arranque o orgulho do coração, a soberba do coração e viva para aquele que amou com intencionalidade e decidiu nos salvar. É exatamente por aí. Queremos fazer isso? Que Cristo nos ajude, para que a nossa fé não seja superficial. Que Cristo nos ajude a fim de que o corriqueiro, o comum, de fato, vivendo para a glória dele, seja extraordinário. Que Cristo nos ajude a viver piedosamente, intencionalmente para quem? Para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Viver a glória de Deus é exatamente isso. Exatamente isso. Que o Senhor nos instrua cada dia mais, para que nós possamos avançar em conformidade com aquilo que Ele quer de nós. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez.